Eu participei por muitos anos de ministérios de música dentro da igreja. Inclusive, esse canal no YouTube é de um antigo ministério de música que eu liderava. Mas algo mudou na minha vida e eu vi que o meu servir a Deus através da música católica estava equivocado e não cumpria o que Deus queria para a minha vida. E antes de tudo, é importante dizer que não tenho pretensão nenhuma de convencer você, meu irmão músico católico, a tomar o mesmo caminho que eu tomei. O objetivo dessa reflexão é apenas mostrar os motivos da minha decisão e, quem sabe, ajudar alguém que se identifique com essa história, que esteja preocupado, assim como eu estava, em cumprir a vontade de Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Estevão e desde os meus 4 anos de idade participo e frequento comunidades paroquiais da Diocese de São José dos Campos. Iniciei como coroinha, mas sempre me fascinava a ideia de tocar e cantar na missa, pois eu via o meu irmão tocando violão em um grupo da igreja. E em casa, além do violão, tínhamos também o órgão. E assim eu pedi para o meu pai para ter aulas de órgão. E ele encontrou um professor na esquina de casa, mas ele não dava aula de órgão, e sim de piano. E assim, meu pai vendeu o órgão e comprou um piano, e eu, com 6 anos de idade, e meu irmão, com o Thiago, com 11 anos, passamos a ter aulas semanais. Porém, eu sinceramente nunca tive talento para isto. E não gostava de estudar e de treinar. Por isso, depois de 2 anos, meu pai me tirou das aulas, mas manteve o meu irmão. E desde então, eu passei a ter o piano como passatempo, porque o que eu gostava mesmo é de cantar. O tempo passou e eu já tinha 15 anos, e o ano é de 1997. Tinha acabado de deixar os coroinhas e comecei a participar de um grupo de jovens do meu bairro, a JUS. Entre outras atividades, a JUS tinha um coral de jovens que cantava na missa. E eu passei a frequentar o coral. E quem é que tocava no coral? O Thiago, meu irmão, que tinha já concluído 9 anos de conservatório estudando piano. Porém, ele nunca foi muito animado de tocar nesse coral e frequentemente deixava o pessoal na mão com outro compromisso. E assim, eu decidi assumir o lugar do Thiago. Não chegava nem aos pés da habilidade dele do piano, mas era melhor ter um pianista meia boca do que não ter nenhum. E a partir de então, eu ingressei nos ministérios de música, que passou a ser o meu único trabalho dentro da igreja. E tocava também em outras paróquias, inicialmente assumi na posição de tecladista. Mas dá um jeito de arrumar outra pessoa no meu lugar e eu ficar somente cantando, porque era isso que eu gostava. Mas mesmo trabalhando no que eu gostava, sempre me incomodou a qualidade dos ministérios de música. Eu sempre fui aqueles chatos que queria ter o maior número de ensaios possível para fazer as coisas direito. Pois eu acreditava que se eu estava fazendo algo para Deus, eu precisava entregar o melhor possível. Tinha por visão que, quando a gente se insere no mercado de trabalho, nós estudamos por muitos anos, colégio, faculdade, especializações, mestrados, sem falar de outros cursos e treinamentos, para trabalhar em troca de dinheiro. Então por que não fazemos o mesmo para o trabalho a Deus? Foi então que eu decidi ter o meu próprio ministério de música e engajei pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, oferecer a Deus o melhor de nós mesmos. E então surgiu os adoradores, que é esse pessoal aqui, meus amigos da fotinha do meu cenário. Liderando essa turma, eu sempre buscava a evolução máxima. Gastava dinheiro com equipamentos, alugava estúdio, tinha aulas de canto e até cursos profissionais de operação de equipamentos de som. Tentava deixar tudo o mais organizado possível e criei esse canal no YouTube. E vocês podem até ver que os vídeos com o maior número de views são da época da banda. Até que um dia tudo mudou na minha vida e também na minha fé. Esse dia foi dia 30 de janeiro de 2016, o dia que eu me casei com a Dan. Não. A Dan não me proibiu de cantar na missa. Muito pelo contrário. Tanto que no início do nosso casamento, morávamos em São Paulo e todo fim de semana, eu e ela voltávamos para São José para que eu pudesse cumprir as obrigações que eu tinha nos ministérios de música que eu participava. O que aconteceu é que com o sacramento do matrimônio, Deus me pediu uma mudança na minha vida. E eu falo isso com detalhes nesse vídeo aqui passando no card. Mas nessa conversão eu via a importância de cumprir a vontade de Deus. E por isso passei a estudar teologia e a doutrina católica. Inclusive o que ela ensina sobre a música litúrgica.
e pela primeira vez na minha vida eu entendi minimamente o que significa ter fé católica e o que mudou tudo, o que é a Santa Missa. Foi quando os meus olhos se abriram e eu percebi que até mesmo o meu servir nos ministérios de música estava equivocado. Eu queria oferecer o melhor para Deus, mas não sabia nem mesmo o que Deus queria. Eu oferecia o que eu achava que deveria oferecer, mas nunca tinha buscado saber o que a igreja diz como deve ser a música litúrgica. Para que isso fique mais claro, vamos fazer uma analogia para a gente entender melhor. Pensa no seu pai ou alguém que você ama muito e imagine que ele goste muito de música, mas música clássica. E você, todo final de semana, faz um concerto para ele, na melhor qualidade possível, com o único objetivo de agradá-lo. Mas ao invés de música clássica, você toca rock, porque você gosta muito de rock. E nem sabia que o seu pai prefere música clássica. É exatamente isso que eu fazia com Deus, porque nós, católicos, acreditamos na igreja e devemos crer em tudo que ela manda e ensina. Pois foi isto que Jesus disse a São Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que a igreja diz como deve ser a música litúrgica? É o que está no Sacrosanto Concílio, a Constituição Conciliar do Concílio Vaticano II, que fez a reforma litúrgica da missa que conhecemos hoje. E no capítulo 4, no parágrafo 119, permite sim o uso da tradição musical própria de cada região nas missas, porém em um caráter de exceção. E da mesma forma, no parágrafo 120, há a possibilidade da utilização de outros instrumentos de música além do órgão de tubo. Mas deixa muito claro no parágrafo 116 que o canto gregoriano, na ação litúrgica em igualdade de circunstâncias, está em primeiro lugar. Para quem se interessar, o link desse documento está no primeiro comentário fixado. Porém, eu recomendo mesmo o vídeo do Padre Paulo Ricardo, passando aqui no card agora, falando exatamente sobre esse assunto. E quando eu soube disso, eu pude ver que todo o meu trabalho na música não correspondia ao que a igreja nos pede. E depois de um exame de consciência profundo, eu percebi que aquela dedicação que eu tinha na música católica não era para oferecer o melhor para Deus, era apenas orgulho e vaidade. Porque se realmente eu quisesse fazer a vontade dele, eu teria antes procurado saber qual é essa vontade. E depois de ter essa convicção, apesar de muita dor, pois eu gostava muito do que eu fazia, aos poucos fui deixando meu trabalho na música católica e ofereci a Deus, em obediência, essa renúncia de algo que eu amava. E passei a estudar e rezar mais. E algum tempo depois, eu criei esse apostolado aqui, a Novena pelo Brasil. E a mensagem que eu quero deixar com essa história, independente se você concorda comigo ou não, é que existe um momento que Deus nos chama para fazer a sua vontade. E esse momento varia de pessoa para pessoa, variando inclusive a missão que Deus nos dá, porque afinal, Ele nos chama pelo nome. Assim, meu irmão, se você acredita que Deus quer que você mantenha seu trabalho no Ministério de Música, continue. Pois assim como eu, você deve estar oferecendo o seu melhor a Deus, não é verdade? Afinal, Ele nos julgará pelo amor que retribuímos a Ele e damos ao nosso próximo, independente do tipo de música que tocamos, mas sim pela honestidade de nossos corações. Salve Maria!